Sejam todos muito bem-vindos ao Culturei Podcast, A Vida é um Espetáculo. Hoje aqui com meu amigo Péricles e com nossa super convidada, Beth Leal. Seja muito bem-vinda, Beth. Obrigada, Castilho. Uma boa tarde a você, ou um momento em que estiverem vendo esse podcast, e também ao Péricles. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no Cowork, conversando com vocês, e hoje especialmente falando sobre cultura, né? Um tema que eu aprendi a amar. A cultura, não imaginei que eu fosse me adaptar tanto à questão da cultura, embora eu sempre tenha visitado museus, frequentado bibliotecas, tentado um pouquinho aí pela arte, né, do teatro, mas realmente é algo que me apaixonei. Para quem não sabe, né, a Beth é secretária de Cultura aqui no município de Cascavel. E, pelo que eu estou acompanhando nas redes sociais, você está fazendo um trabalho aí bem disruptivo, Beth, mobilizando Cascavel. E agora nós vamos ter um festival, né, de teatro. Isso. E o nosso espaço aqui do Culturei é para a gente falar sobre isso, para falar sobre cultura. Eu acho que, primeiramente, parabenizar vocês por esse espaço. Nós precisamos, sim, mostrar a cultura, levar a cultura, fazer o acesso à cultura ser mais democrático, onde todas as pessoas possam ter acesso aos nossos espaços, né? O teatro não é um local elitizado, não é um local só para a elite, é um local para a população. O Centro Cultural, o espaço que nós temos aqui em Cascavel, Casa de Cultura Zona Norte, dentro dos espaços que eu costumo dizer, os espaços formais, né? Quando a gente tem também, todo o espaço é um espaço cultural. Nós podemos fazer arte, nós podemos levar a cultura a todos os cantos. E abrir a oportunidade para falar sobre isso é importante, para conscientizar a população de que uma sociedade desenvolvida, ela precisa ter a cultura como um dos pilares do desenvolvimento. Eu, como professora, sempre valorizei muito a educação, mas aliar a cultura com a educação é fundamental, principalmente na formação, né, na base dos novos, e a gente falou de formação de plateia, que é formar aquelas crianças, levar até elas o que a gente tem, né, na cultura, seja na arte, pela dança, pela música, pelo teatro, e mostrar para ela que isso pode fazer parte do seu dia a dia, né, da sua vida. E a partir daí, então, a criança ela começa a ter um gosto pela cultura, né, pela arte como um todo. Então é importante que esses espaços estejam cada vez mais presentes dentro dos projetos, nas mais variadas áreas que nós temos, e fazer com que as pessoas comecem a se interessar, né, buscar, eu costumo falar assim, quem que procura agenda cultural? Né? Quantas pessoas vão olhar lá para ver o que nós vamos ter durante essa semana, quando é que vai ser o próximo festival, quando é que vai ser o próximo espetáculo, né? O que está tendo de cursos. Nós tivemos esse ano uma grata alegria, que foi com relação ao aumento no número de inscritos dos nossos programas. Nós temos o programa Cultura em Ação e o programa Artistas em Construção. São 2 projetos desenvolvidos pela Secretaria de Cultura que têm a finalidade justamente de formar. Né, formar o cidadão que quer ser artista ou aquele que quer passar momentos agradáveis com os amigos, com a família, tocando um violão, tocando uma gaita, tocando uma bateria. Né? Nós temos até uma aluna que tem mais de 70 anos fazendo bateria. Que legal. Era o sonho da vida dela quando criança, o pai não deixou, então agora ela falou, não, então agora eu posso e eu vou fazer minha aula de bateria. Então, olha quantas pessoas têm vontade, muitas vezes, de ter acesso à cultura e não tiveram oportunidade. Então, isso é importante que a gente fale cada vez mais e dê oportunidade para que mais pessoas conheçam e se envolvam com a arte. Eu aqui me coloco numa posição de aprendiz, né? Porque eu sou muito entusiasta do trabalho de vocês, tanto Beth, agora, Beth quanto a Beth fala com um entusiasmo tão grande da cultura. E eu estava estudando sobre você, Beth, eu vi que sua formação é direito, né? Que você é professora. Eu queria entender em que ponto a cultura te fisgou, assim, você se apaixonou pela cultura. E agora, como gestora, quais são esses desafios, assim, que você enfrenta como numa pasta de gestão de cultura? Olha, é importante, antes o Ricardo falava sobre a questão da participação da família, né? É importante que a família esteja envolvida, e eu digo sempre que o meu pai foi o meu grande incentivador da área da literatura. Então, quando criança, era a pessoa que me acompanhava às feiras de livros, era quem me incentivava à leitura, que sempre foi um leitor contumaz e me incentivava.
E aí, quando eu disse que tentei ser meio artista, aquelas peças de escola, sempre participando, interpretando, isso me fez me aproximar. Mas, efetivamente, quando eu cheguei no doutorado, eu tive a oportunidade, e aí, por uma questão mesmo de oportunidade, eu fui para fora do Brasil. E quando a gente tinha horário livre, lá nos estudos, a gente ia fazer roteiro nos museus. Era o nosso programa. Eu tinha uma colega junto comigo que também tinha vontade de conhecer, de visitar. E nós começamos a frequentar, a ir aos museus, né? Quando a gente mudava de faculdade, de curso, por conta de um congresso, um evento em outro país, a gente ia circulando por esses espaços culturais. E isso me trouxe, me abriu muitos horizontes. E aí eu vi que, poxa, o quanto as pessoas às vezes deixam de ter conhecimento, quanto as pessoas deixam de buscar novas informações por não conhecerem esses espaços. É claro que nem todo mundo tem a oportunidade de ir, mas aí a gente começa a analisar o que nós temos aqui, e o nosso país é riquíssimo, né? O Brasil tem espaços, a nossa cultura é variadíssima, e aí então isso me fez gostar cada vez mais e querer conhecer, mas nunca me passou pela cabeça trabalhar efetivamente com cultura. Tanto que, como você disse, a minha primeira formação é biológicas. Sou formada em biologia, né, ciências, habilitação em biologia, e depois fui para o direito. Mas quando surgiu a oportunidade até de assumir a Secretaria de Cultura, eu estava na comunicação, porque também é uma outra área, né, da qual eu, na verdade, trabalho há muito tempo também, e acabei indo para a cultura. E esse conviver com as pessoas, vendo aquelas pessoas que têm acesso, ver o quanto isso transforma a vida delas, o quanto faz com que essas pessoas sejam mais sensíveis, sejam pessoas que têm uma capacidade maior de relacionamento, né? Porque a música traz, né, para a gente um clima, né, agradável, uma questão de tranquilidade. Eu falo assim, a pessoa fica mais zen, ela fica mais suscetível, né, a conversar, a dialogar. O próprio teatro que faz a expressão, muitas pessoas que não conseguem se comunicar, quando vão para o teatro, se transformam. E eu vi isso acontecendo, né? Até as mães falando, nossa, mas meu filho não se relacionava com ninguém e agora está lá fazendo teatro. Meu Deus, parece que assim, o mundo dele se abriu. E isso é verdade, porque a arte tem essa capacidade. O desenho, né? A gente tem também lá, o desenho faz com que as pessoas participem, porque a gente tem o nosso Museu de Artes de Cascavel, onde os nossos artistas fazem as suas exposições, oferecem oficinas. Então a criança vai aprendendo a manusear a mistura das tintas. Isso traz também, né, um colorido diferente. Então todas essas ações que são desenvolvidas na cultura foram me cativando. E aí ainda não me decidi por nenhuma área, mas me apaixonei por todas. Por isso que eu digo, eu acho que um diferencial que eu tenho é isso. Eu não dou mais valor à música, ou mais ao teatro, né, ou mais às artes plásticas, às artes visuais, porque todas elas são importantes. E a gente tem procurado trabalhar em todas as áreas. Eu acho que um diferencial da nossa gestão, e aqui eu tenho que agradecer a equipe que está trabalhando comigo, que é justamente entender a cultura como um todo. Então eu tenho gente lá que é mais voltado para a área do teatro, tem quem está mais vinculado à música, outro para as artes plásticas, outro para as artes audiovisuais, cinematográficas, e a gente vê quando eles começam a discutir, poxa, o que nós vamos fazer? Então, esse ano surgiu a ideia, vamos fazer um lançamento dos festivais de Cascavel, né? Então, a gente está agora, dia 3 já, a abertura do nosso 37º Festival de Teatro de Cascavel, né? Com muita gente aí, tivemos inscrições praticamente de vários estados brasileiros, muitos estados brasileiros, muitos não foram selecionados, mas tivemos muitas inscrições de fora do estado, e isso é interessante porque as pessoas falam em Cascavel e lembram quando a gente tinha, né, um grande festival de música, que era o Fercapo, que Cascavel foi conhecida, né, na área, na música por conta do Fercapo, mas também o próprio Festival de Teatro. Então, essa programação que a gente fez de lançamento, nós lançamos o Festival de Dança, lançamos o Festival de Música, lançamos o Festival Interbairros, aquilo que a gente quer que a cultura chegue em todos os lugares. Então, nós vamos ter edições acontecendo nos bairros aqui de Cascavel, depois a grande final, para esse pessoal que está lá no bairro levar o seu público para dentro do teatro, isso é importante. Tem o estudantil, e aí tem o estudantil municipal, tem o estudantil estadual, que nós vamos fazer também esse ano. Então, assim, uma programação bem diversificada. Estamos tendo agora a Nona Panorama, que é uma exposição de artes plásticas,
no nosso Museu de Artes, o MAC, que é anexo aqui à Biblioteca Pública Municipal, com mais de 150 inscrições de artistas com as suas obras. E, claro, houve uma seleção, né, porque o espaço também não comporta, e a gente já está pensando aí em outros espaços culturais. Cascavel já precisaria ter mais um teatro. Esses dias o pessoal fica falando, mas não tem espaço para a nossa apresentação, para o nosso show, para o nosso espetáculo. Falei, gente, vocês têm que começar agora a pleitear mais um teatro para Cascavel. Hoje a gente já tem essa possibilidade. Eu acho que a visibilidade da cultura hoje em Cascavel, ela já proporciona isso. Claro que nós precisamos avançar muito, né? A questão da cultura, ela ficou muito aquém, por exemplo, da questão do esporte. Eu sempre digo, o pessoal, vamos investir em resgatar as crianças, em dar a elas oportunidade, especialmente aquelas que vivem em condição de vulnerabilidade. Primeira coisa que falam é o esporte. Mas quem não quer jogar bola, como eu nunca quis jogar futebol, nunca quis jogar tênis, nunca quis jogar, nem peteca eu gostava de participar, porque eu não sou dos esportes. E às vezes por exemplo, eu queria jogar futebol, mas eu corro 10 passos e caio. Meu coração dispara, eu sempre tive um problema, então aí eu fui para artes plásticas. Vai Graças pintar, a Deus, né? Tive a oportunidade de ter um curso gratuito de Isso, artes então. Mas é justamente isso. Acho que a gente tem que ter, na mesma proporção, nem sempre é possível, projetos né? da área do esporte como projetos da área cultural. E é uma pergunta que eu ia te fazer, porque você falou em levar a cultura para os bairros e tal. Como é possível essa democratização do acesso com os recursos públicos que são finitos, que são poucos, né? Como você está falando, sempre prioriza-se o esporte ou prioriza-se alguma outra coisa. Nós temos alguns canais, né, que os próprios projetos de financiamento, de fomento do governo federal, do governo estadual, que pode ser vinculado e vislumbrado pelo artista, que pode criar um projeto, pode criar um programa para realizar suas atividades nos espaços mais afastados, vamos dizer assim, mais periféricos da cidade, mas também o próprio poder público. Nós temos hoje um exemplo em Cascavel, que é a Casa de Cultura Zona Norte. Claro que não há recursos, né, infinitos para a gente desenvolver todos os projetos que a gente gostaria de atender todo aquele público que tem ali. Mas a gente tem hoje um projeto que é o Artistas em Construção, que funciona lá na Casa de Cultura Zona Norte, onde as crianças daquela região norte, que é uma região extremamente carente aqui de Cascavel, têm a oportunidade de fazer balé, né, de fazer teclado, de fazer bateria, né, violão. Então, essas atividades, fazer teatro, e as crianças elas participam. Claro que nós, enquanto poder público, a gente tem buscado, e eu tenho pleiteado junto ao prefeito Renato Silva, que pense a cultura um pouco mais de sagacidade, no sentido de buscar ampliar o orçamento da cultura. E aqui não é uma questão só de Cascavel, verificando os ministérios, o ministério que também tem menor orçamento no governo federal, um dos ministérios é o Ministério da Cultura, né? Se você pensar nos ministérios como um todo, nas secretarias estaduais, a mesma coisa. E no município não é diferente. E é o ministério que mais traz retorno à sociedade. Sem dúvida nenhuma, né? Porque inclusive as pesquisas mostram que a cada R$1,50 que você investe em cultura, você tem retorno na cidade, por exemplo, de 6 por 1. Então veja que, olha o quanto isso, porque se você, que nem agora no Festival de Teatro, por exemplo, nós vamos ter gente de vários estados hospedando-se aqui em Cascavel, usando, né, ou seja, se alimentando nos nossos restaurantes, né, circulando pela nossa cidade. E isso traz o quê? Traz recursos econômicos, né? A economia se movimenta e isso é importante. E sem contar que a gente atrai pessoal da região para quer conhecer gente que quer vir fazer as oficinas, por exemplo, né? de monólogo. Às vezes o teatro é só de grupo, não, tem um individual e você consegue, e as pessoas que têm interesse de vir para cá para fazer oficinas, gente que quer matar a saudade, quer fazer circo, tem muita gente de fora e aí tá vindo uma peça de teatro lá do estado dela, isso, quer ir matar a saudade, quer conhecer, quer lembrar, reviver aquele momento cultural, né? Então a gente movimenta bastante, isso a gente precisa trabalhar todos os dias em todas as esferas, né? Municipal, estadual e federal. Mas eu estive em Brasília há mais ou menos um mês, justamente quando assumi, né, a outra secretaria, que é a Secretaria da Mulher, para verificar, buscar recursos, e aí aproveitei, claro, né,
fui ao Ministério da Cultura também para ver o que nós podemos trazer para Cascavel. Existem alguns programas interessantes, e aí na área da literatura eles estão investindo muito, e a gente está pleiteando via deputado federal, porque agora com a mudança, né, do orçamento, onde boa parte do orçamento, tanto do Estado, do município, especialmente município e União, passa a ser feito e distribuído pelo Legislativo, que não é a função dele, mas as tais emendas impositivas, e aí então eles acabam fazendo a distribuição de boa parte do orçamento. Então a gente agora tem que correr atrás do deputado para pleitear, por exemplo, existe uma van no governo, no programa, que é o Movicel, onde você pode ter uma biblioteca móvel, com palco, onde você pode ter, por exemplo, contação de histórias, apresentação de peças teatrais. Então, agora a gente está atrás de um deputado federal para que ele destine recurso para esse projeto para Cascavel. Estivemos conversando há pouco com a deputada Dartora, que também fez a destinação de um recurso para a arte afro-brasileira. Mas aí vem toda aquela questão, e vocês conhecem bem, que é a questão da burocracia. A gente começou a gente se animou tanto que nós tínhamos previsto já no edital agora do Festival de Teatro utilizar esse recurso, mas até agora não aconteceu. Então não sei se vem para antes da eleição ou só vem para depois do processo eleitoral. Então tem toda essa questão que deixa moroso um pouco esse processo, né, do acesso. Mas o que a gente não pode é desanimar. Então a gente vai fazendo o que dá com o que a gente tem. E a gente tem feito bastante, sim. Nós tivemos esse final de semana espetáculos maravilhosos, Terra Vermelha, no Centro Cultural, com gente aqui de Cascavel, de altíssimo nível, música maravilhosa, interpretação espetacular e gente nossa, que faz um trabalho maravilhoso. Tivemos também o espetáculo lá, o Minha Mãe, né, do Bagim, que também veio para Cascavel, já veio acho que a 3ª ou 4ª vez, porque as pessoas vão, né, quem já conhece o espetáculo, vê as novas versões, então participa. Então a gente tem sim a oportunidade de fazer muita coisa. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente muitas vezes se pergunta, né, o pessoal pergunta, mas arte, para quê, né? A gente consome arte e cultura o tempo todo, seja quando você está no trânsito escutando uma música, seja, né, um seriado ali que você está assistindo na televisão, um filme, alguma coisa, é cultura. Então a gente está o tempo todo absorvendo cultura. E aí cabe também a gente fazer a reflexão de qual cultura que a gente está consumindo, né? E aí que vem um trabalho importante de a gente ter ofertas de cultura de qualidade, né? E aí a gente fala um pouco sobre a questão da cultura como ferramenta de transformação social. Tem muita gente que fica naquela, mas por que eu vou fazer teatro? Por que eu vou assistir uma peça? Por que eu vou participar, né, de vou lá assistir um festival, alguma coisa assim? Bom, o que acontece, pessoal? Primeiro, o teatro, né? Eu tenho um carinho porque eu tô fazendo curso de teatro depois de ter feito algumas coisas na vida, eu tô fazendo teatro. Mas enquanto você faz o teatro, a arte, ela te dá a permissão de você se expressar enquanto ser humano. E eu acho que essa é a maior riqueza dessa parte artística. Porque dentro do escritório, muitas vezes, você tá lá, engavetado, né? Quadradinho e tal. E quando você vai para um ambiente artístico, as pessoas, o ambiente te dá a permissão para você se expressar como pessoa, uma ideia, um movimento corporal, né? Às vezes fui lá fui fazer um alongamento no teatro, me lembrei que eu tinha perna, você acredita? Vou fazer esticar para fazer, minha perna tá aqui, que bom, né? Então, isso é muito positivo. Muitas vezes as pessoas têm medo de falar, e aí se desenvolvem. Mas que bom que você lembrou que tinha perna. Tem gente que lembra que tem cérebro. Pois é, aí, ó. E aí, eu acho que isso é uma questão importante a gente discutir, né? A importância que as expressões artísticas, né? Vamos falar assim, as expressões, porque elas são variadíssimas, mas a importância que as expressões artísticas têm nesse transformar das pessoas, né? Você falou, você lembrou que você tinha perna.
Péricles falou, alguém lembra que tem cérebro, né? E tantas pessoas às vezes não se lembram que ela existe enquanto ser humano, enquanto pessoa, que ela pode pensar, que ela pode se expressar, né? Que ela pode, e que o corpo fala, né? A gente Sim. diz tanto, o corpo fala, mas às vezes você mesmo não consegue entender o que o teu corpo está falando, e o fato de você ficar muitas vezes dentro de um quadradinho te impede, né, de ser você, de manifestar as suas expressões, sua forma de pensar. Não é uma questão de revolucionar o mundo, mas é de se autoconhecer também. Né? O autoconhecimento é fundamental através das expressões artísticas. E aqui vai um alô para os artistas. Né? A gente às vezes fala, e eu costumo falar, hoje tem um contato maior com os artistas, que eles precisam se entender enquanto artistas, como empreendedores de si mesmo. Ele é o empresário dele, é ele que faz. E a sua arte é o produto que ele tem, né, para oferecer. E esse produto tem que ser de qualidade, e ele tem que ser reciclado, ele tem que ser melhorado, né? Eu não posso ficar sempre na mesma coisa, porque aí eu acabo fazendo com que as pessoas percam o interesse, né? Por assistir uma peça, por assistir um espetáculo de dança, que são lindíssimos, existem espetáculos maravilhosos. O ano passado, no Festival de Dança, a gente trouxe um espetáculo do Amazonas, né? Com o Boi Bumbá, o pessoal do Boi de Parintins. Bom, o espetáculo é maravilhoso. Claro que é uma cultura específica, mas quando você consegue visualizar isso aqui no nosso espaço, onde a nossa cultura sulista é a mais do tradicionalismo gaúcho, né? A dança, a chula, o shot, o vaneirão e as competições gaúchescas, isso tudo faz com que a gente identifique essa diversidade que nós temos dentro do nosso país. E aí, claro... E é uma... Desculpa te cortar, mas imagina. Você estava falando da renovação, e o Boi Bumbá de Parintins, como o Carnaval do Rio de Janeiro, são exemplos clássicos de que é a mesma coisa, mas toda vez é diferente. É diferente. Não é a mesma coisa nunca. Não. Você nunca vai ver um espetáculo igual ao outro. Sempre vai ter... tem algo novo, né? É uma reinvenção permanente. É uma permanente. reinvenção de si mesmo o tempo todo. Então, o artista, em geral, ele precisa entender isso, que ele não pode ser aquele músico que lançou uma música e vai cantar essa uma música a vida inteira. É verdade. Isso é importante, e a gente pensa em fazer cultura nesse nível, né? Para Cascavel, para nossa região. Nós temos artistas excelentes. Por exemplo, hoje nós temos o coletivo Duas Marias, que estão com uma peça delas, uma obra de arte, exposta em Roma. Né? Ela saiu daqui, passou pelo Museu da Rainha Sofia, em Madrid, né, na Espanha. Lá ela foi premiada, uma curadora levou a obra para a Itália e a obra está exposta lá. Foram premiadas artistas de Cascavel que fizeram um trabalho magnífico, que é a Gaia, né? Depois vocês puderem deem uma pesquisada, vocês vão ver que obra maravilhosa. Ela tem quase 15 metros de altura, ela foi de navio, foi todo um projeto assim. E aí você vê, é coisa nossa, onde a população participou, inclusive, da construção, que ela é feita toda com papel filtro de café, usado, e ficou uma obra maravilhosa, onde as pessoas ajudaram, né? Todo mundo começou a coletar filtro de café. Isso é na parte das artes plásticas. Me arrepiei, né? toda agora aqui, Beth. Você vai ver que é maravilhosa. E agora elas querem fazer uma com cartas de amor. Você tem aquela carta lá guardada no fundo do baú, né? Vamos ou colocar, que escreveu, ou que recebeu. Que recebeu. Tem a de amor, tem a de desamor e assim vai, né? Mas tem todas as áreas. Agora, de tudo isso, acho que o mais importante mesmo é a gente dar oportunidade para que as nossas crianças tenham acesso a isso. Seja pelos projetos, né? Como Atletas de Jesus, seja pelo Artistas em Construção, Cultura em Ação e tantos outros projetos que são desenvolvidos. A gente nem tem conhecimento de tudo. Inclusive, nós estamos fazendo agora, via Secretaria da Cultura, um cadastro. Porque quem são os artistas de Cascavel? Você sabe, Péricles, quem são os artistas de Cascavel? Né? Quem são? Quem é esse público que nós temos? Então, nós estamos fazendo um cadastro,
de todos os artistas de Cascavel, para a gente saber quem que é da área do teatro, quem é da área da música, quem é da dança, quem é das artes plásticas, quem é do cinema, para a gente compreender também essa população, né? Até para buscar recursos justamente, dizer, olha, nós temos um público, nós temos uma população aqui em Cascavel que precisa ser olhada diferente, que precisa ter uma atenção maior do poder público, justamente porque essa população pode trazer muito para a nossa cidade, pode trazer muitos recursos para Cascavel. Nós tivemos o ano passado, se vocês me deixarem aqui, eu fico falando o tempo todo, o Castilho me conhece aqui, a gente teve o nosso festival de danças. Pela primeira vez, nós tivemos a apresentação e uma professora especializada em dança sob cadeira de rodas. Essa professora de dança sob cadeira de rodas deu aula aqui, deu aula inclusiva, e nós temos um grupo de dança em cadeira de rodas aqui em Cascavel, creio que vocês não sabiam, muita gente não sabia, e essa nossa equipe foi convidada para se apresentar no Campeonato Nacional em Belém do Pará. E eu estive com eles em Belém do Pará e vou te dizer para você, eu nunca senti tanta emoção de ver o quanto essas pessoas fazem arte, quanto essas pessoas são capazes de demonstrar essa questão da relação da música, da dança com as relações humanas, com as pessoas. Veja que isso foi tão significativo para nós que a Confederação Nacional de Dança em Cadeiras de Rodas, numa conversa conosco, se manifestou no sentido, Cascavel não gostaria de sediar o nosso 26º festival. Nossa, agora eu me arrepiei aqui. E este ano nós teremos em Cascavel o Campeonato Brasileiro de Dança sob Cadeira de Rodas e a Mostra de Dança Inclusiva. Parabéns. E nós vamos ter aqui já confirmados representantes do Pará, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, que virão se apresentar nas várias modalidades com dança em cadeira de rodas. É espetacular. Eu vi uma moça com paralisia cerebral dançando com a mãe. É espetacular. A mãe falou, olha, depois que ela começou a dançar, ela começou a ter reações que ela não tinha na cama. Sabe? Nossa, eu chorei o festival inteiro, porque eu, né, sou bem emotiva, mas aquelas reações, mãe dançando com filho paraplégico, sabe? Mãe, a família em volta, porque aí aquilo realmente envolve todo mundo que vai, professores em dança, em cadeira de rodas, também criando coreografias maravilhosas, e isso a gente vai ter aqui em Cascavel. A arte dando perspectiva de vida para essas de vida, de qualidade de vida para essas pessoas. É o que a gente fala, né? Que não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. Né? A gente tem um projeto de capoeira que aconteceu algo impressionante, que crianças com transtorno de espectro autista, de nível 2, crianças que já quase não verbais, né? Não tivemos com nível 3, mas de nível 1 e de nível 2 tiveram, assim, em menos de 30 dias, um retorno assim fantástico dos psicólogos. Falaram, olha, a gente não imaginava que a cultura podia trabalhar isso, porque sempre se acha que é apenas terapia, olha, né? Nesse caso, você falou, né? Estamos se arrepiando aqui, porque o assunto é muito interessante. Um senhor com Alzheimer é um dos nossos alunos no programa lá na Cultura em Ação, no Artistas em Construção, lá na Casa de Cultura Zona Norte. Desde que ele começou a dançar, tipo assim, estacionou o avanço da doença, ele começou a se relacionar melhor com as pessoas, e assim, é um aluno que não falta às aulas. Você olha assim, é impressionante o quanto ele tem sintonia com a música, com os passos da dança. E aí, então, assim, realmente, a música, a dança, a cultura, a arte em si, ela é terapêutica. Ela tem uma coisa que ela modifica. Bom, basta a gente ver que quando a gente está lá meio triste, meio jururu, né? Você ouve uma música legal, você assiste uma peça, vê um filme bacana. Quem não ficou feliz com o Brasil concorrendo ao Oscar? Todo mundo torceu. Claro. Quem gosta do Wagner Moura, quem não gosta,
Tava todo mundo Brasil ali, é Brasil, né? né? Porque é a emoção, é essa coisa da sensibilidade que se aflora com a arte. Então, eu vou dizer para vocês que me apaixonei realmente pela cultura. Você perguntou antes, né, a questão da gestão. Ela não é fácil. Primeiro, pela falta de recursos. Falta de estrutura para tudo que a gente gostaria de fazer. Nós criamos o ano passado o encontro de violeiros e sanfoneiros 60+. Não imaginava a quantia de violeiros e sanfoneiros que nós temos em Cascavel, com mais de 60 anos, com mais de 60 anos. Nós fizemos as 2 edições ano passado, lotou o Centro Cultural Gilberto Mayer. Esse ano agora já vamos ter dia 16 de maio a 3ª etapa. A nossa 4ª etapa vai ser um festival. E aí, então, para eles poderem apresentar, concorrer, né, a premiação, justamente para valorizar. Tem um dos nossos sanfoneiros com 92 anos. Sabe o que é Olha isso? Só, cara. Ele lá tocando a sua sanfona. Então, você olha assim, aí você vê a família ali apoiando, ajudando, né? Todo mundo muito feliz, porque você vê a valorização dessas pessoas. A gente fez certificados, que ele participou. Gente, isso às vezes você fala, mas isso não é nada. Gente, para aquela pessoa que nunca teve oportunidade, né? É uma coisa que transforma a vida dela. E onde você vai, você ouve ele falando, sabe? E isso é importante, porque a gente resgata muitas vezes a autoestima Sim. das pessoas que estão lá, esquecidas, e a cultura tem essa condição de ajudar. Então, a gente tem feito esse trabalho, mas precisa muito ainda, a gente gostaria de poder fazer muito mais, mas é o que a gente está podendo fazer. Mas fazer gestão com pouco dinheiro, vou dizer, viu, Pérez, não é fácil, mas nós estamos pleiteando um aumento de recursos no orçamento da cultura. Eu acho que a cultura, a arte em si, ela tem o poder de conectar pessoas, conectar emocionalmente, né? As pessoas, elas param, elas têm essa questão de reflexão, né? Lembram que tem sentimentos, muitas vezes elas... vou falar um pouco do teatro, né? Porque é onde eu tô transitando um pouco mais. A questão de você observar. Muitas vezes o dia a dia é tão corrido que você não observa, não para, não, sabe? Vou observar, às vezes tem que se conectar com as outras pessoas emocionalmente para a coisa fluir. E isso, de certa forma, são habilidades que no dia a dia corrido do trabalho a gente não consegue desenvolver. E a gente sente falta como ser humano, né? Porque isso faz parte da nossa sensibilidade, né? Desse nosso lado mais sensível. Esses dias, a gente está agora com uma exposição, se vocês tiverem oportunidade de visitar lá no teatro, de fotografia. Porque a fotografia é uma expressão, né, artística, assim, que vem justamente, né, do aspecto mais sensível do fotógrafo, do olhar que você tem sobre determinada imagem. Cada um olha diferente. E quando você vê a exposição, aí você vê, nossa, aquele ângulo que ele pegou, às vezes você nunca observaria, né? Aí você começa a identificar, né, a sensibilidade, a fluidez daquela imagem a partir do olhar do fotógrafo. E a gente fez um concurso de amadores, né? Artista, de qualquer um. Pega o teu celular e vai tirar foto, Cascavel, que você vê. Né? O que você vê aí no teu bairro? O que te chama a atenção? É impressionante o que as pessoas conseguem expressar, né, através de uma fotografia, então através de uma pintura, né, de um quadro, de um mosaico, né? A beleza nos detalhes, isso, né? Isso, e a gente consegue identificar isso a partir da arte, né, da cultura como um todo. Por quê? Porque isso aflora na gente. Quando você vai fazer uma aula de teatro, né, ou você vai fazer uma aula de dança, por exemplo, que você precisa prestar atenção nos movimentos que você está fazendo, como você falou, para o movimento ser integrado com o movimento do outro, para você poder realmente fazer um movimento que se encaixe, né, se complemente. Então, isso tudo faz com que realmente a gente passe a olhar diferente para a natureza, passe a olhar diferente para outra pessoa, né, que está ali do teu lado, que às vezes você não olha, né? Para si mesmo também. Então, a cultura, ela é fundamental, e eu sou uma defensora realmente da cultura, que ela precisa ser
mais valorizada, mais ampliada, que a gente possa ter políticas mais específicas. Nós estamos trabalhando agora para a criação da política municipal. Nós tivemos o ano passado a aprovação do plano. Ia te perguntar sobre isso. Cascavel. O plano vai ficar no papel? Não, vai sair do papel? Nós estamos agora, né? A discussão que começa agora é sobre a política vai fazer um ano agora, né? Do plano, sim. Do plano. Da aprovação do plano, porque ele ficou 15 anos engavetado. Exatamente, né? 15 anos engavetado, conseguiu se aprovar. Conseguimos, ao assumir a secretaria, conversei com o prefeito Renato Silva e disse, a gente tem que fazer isso se tornar real, né? Tem que sair do papel, tem que ser um plano. Antes de você falar do plano, você, com certeza você deve saber, a nossa cidade e todas as cidades no entorno tem muitos artistas invisibilizados, artistas ocultos. Isso. Tem artista 007, que ele é artista, mas ninguém sabe que ele é artista. Você chega na casa dele, tem quadros pintados para tudo quanto é lado. Você vai conversar com a pessoa, ela puxa uma gaveta, tem 500 composições de música que ela nunca colocou em lugar nenhum. Minha esposa é uma dessas, que tinha lá. Eu descobri 30 anos quase morando juntos, e ano passado eu descobri que ela tinha mais de 30 composições lá guardadas na gaveta. Tem pessoas que têm peças de teatro escritas, e não é fácil escrever uma peça de teatro, e ela nunca... Como fazer, Beth, para trazer essas pessoas que não sei se não se sentem à vontade, não sei se têm medo de aparecer, não sei se acham que não vão conseguir, não são capazes, mas como fazer para trazer à tona essas pessoas que não se visibilizam, não visibilizam a sua arte através da política pública, da política municipal, da cultura. Você acha que isso é possível? É possível, eu acredito que a gente consiga implementar, né? E aí é por meio de programas de valorização dessas pessoas, no sentido de apresentar o seu trabalho, você que nunca gravou a sua música, você que tem lá as suas letras, né? Criar um programa que possa possibilitar que essas pessoas tomem iniciativa de apresentar, bom, eu não quero gravar, mas eu tenho as letras que podem ser disponibilizadas, né? Eu não vou participar da peça de teatro, mas eu posso apresentar ela para um produtor, né? Para fazer, de repente, colocar essa peça, né, como uma montagem teatral, e isso é possível fazer sim, mas a gente precisa falar sobre isso, Péricles. A gente precisa dizer que existe um espaço, né, que existe hoje uma Secretaria de Cultura que tem essa perspectiva de ampliar o espaço para todos terem acesso. Porque quando eu digo que a cultura ela tem que ser democratizada, não é só para a população, é para o artista também, né? O artista também precisa ter esse espaço, se sentir acolhido, né? E aí a gente tem, por exemplo, a nossa Secretaria de Cultura, ela tem as setoriais, onde tem lá setorial de artes cênica, setorial de artes de música, setorial de dança, setorial de artes plásticas, setorial de cinema, onde as pessoas podem também estar se informando de como fazer para trazer o seu material, você que tem a sua... Por exemplo, o meu pai é cordelista. Meu pai é cordelista, e olha só. Literatura de cordel? De cordel. A gente nunca se envolveu nisso, ele nunca pensou em fazer. E aí, o ano passado, eu vi que começou o pessoal lá na cidade, eu perguntei ao Diamante do Oeste, porque ele é de lá. E falei, mas espera lá, o senhor está fazendo vários. Ah, vamos publicar? Não quero, sabe? Olha tipo só. assim, deixa lá, isso ali... E eu comecei a instigar, e ele sempre achava, vou publicar isso não, né? Aquela com jeitão, meu pai é baiano, e aí falei, não, vamos fazer, se organiza aí, né? Cutuquei bastante ele, aí até que ele topou a ideia. Mas por quê? Porque ele achava difícil procurar uma editora, como organizar para fazer a publicação, né? Então tudo isso a gente precisa colocar à disposição, né, do artista. Não é fácil, é claro que é todo um processo, primeiro, de convencimento desse artista. Sua esposa poderia, por exemplo, trazer as suas letras, né? Não, ela gravou 2 videoclipes, né? E agora ela está concorrendo à gravação de um EP. Olha aí. Mas foi 2 anos para convencer ela a entrar no edital para gravar o videoclipe. Então, tem toda essa questão, né? E às vezes o pessoal, é caro, cultura é cara.
né? Tem isso, porque não é barato realmente. É caro, mas para isso tem um fomento, né? Por isso existem a legislação que ampara, né, o artista a levar o conhecimento da população, e eu o costumo seu falar trabalho. para o artista que só tem um jeito dele não ser contemplado numa lei de fomento à cultura. É ele não participar. Se ele participar, uma ou outra ele vai entrar, porque se o produto dele é bom, ele vai se encaixar sim. E hoje a gente tem várias outras formas, além, claro, que da Lei Rouanet, né, a gente precisa ter aí uma outra questão, que é a predisposição de ir atrás, né, desses financiadores, vamos dizer assim, que seriam os empresários, os patrocinadores, né, do projeto. Por exemplo, nós estamos com um projeto aprovado da nossa biblioteca pública e agora a gente precisa estar no processo de captação. E eu vou dizer para vocês, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você captar. E olha que a gente pode dizer assim, Ricardo, você precisa deixar o seu recurso aqui. Porque quando o pessoal pergunta assim, onde é que vai o dinheiro dos meus impostos? Se você não sabe onde ele vai, deixa ele aqui. Destina você onde você quer. Decida você onde você quer colocar. Exatamente. E a gente tem agora um processo de captação de 3,5 milhões para a Biblioteca Pública Municipal. O projeto foi aprovado e agora passar o chapéu mesmo para a captação. Mas, de qualquer forma, nós temos, por exemplo, aqui a Itaipu Binacional, que sempre está lançando editais, né, para festival, para literatura. E aí basta que você entre no edital, veja quais são os critérios para você concorrer. Tem outras fundações que patrocinam, que apoiam e incentivam, que também podem ser procurados. Então, é buscar, né? É ir atrás. Tem a PNAB municipal, tem a PNAB estadual, tem... que a gente quer agora é criar municipal, né? Nós não temos aqui em Cascavel ainda, agora a nossa discussão vai entrar, né? Estamos cutucando o prefeito, né? Para a gente criar aí um recurso a mais para a cultura no município de Cascavel. Isso? Gente, Ricardo. Que maravilha, hein? Eu tô aqui só aprendendo. Caramba, que bom poder falar de cultura, né? Maravilhoso. Eu, particularmente, gostaria... Eu tenho 2 coisas que eu gostaria, na verdade, né? Já abrindo meu coração para vocês. Eu gosto muito daquelas histórias... tipo, Chapeuzinho Vermelho, que é meio que audiobook. Audiobook. Sim. Então, assim, a gente vai viajar, deixa no carro, minha filhinha adora e ela vai imaginando. Então, eu particularmente gostaria de usar a estrutura do podcast para gravar coisas desse tipo, né? E outra coisa que a gente também está desenhando lá no Talento de Jesus é esse viés cultural no sentido de que as datas onde acontecem os jogos de campeonatos do Talento de Jesus, que acabam, esporte, né? A gente construir um grande festival cultural nesses campeonatos. Então, por exemplo, vai ter um jogo ali, o mata-mata, né? Então, quarto de final, semifinal, geralmente é tudo feito num dia só. Só que nesse dia fazer um grande festival, porque o público que vem, os pais, as crianças que vêm, a gente precisa criar um ambiente familiar, mas um ambiente que eles possam, nos intervalos, participar. Inclusive, vou fazer dar um testemunho do que eu vi, né? Tava o pessoal lá, o Cídia tava cantando, né? Lucídia é minha esposa. Lá no... Cantou ela e minha filha, que também é cantora, de 12 anos. A Sara cantaram músicas autorais lá na Copa União. E aí a gente fez uma estrutura, assim, simples, né? Mas foi feito, né? A música e tal. E elas estavam tocando e cantando, etc, etc. E passou um dos treinadores da base do Cascavel... E ele estava andando e a música chamou a atenção dele. Eu não te falei isso, né? Não tô sabendo dessa. Mas aí o treinador estava andando, aí a música chamou a atenção dele. Ele parou o caminho dele, foi ali, ficou olhando, né? A música e tal, observando e tal, curtindo assim a música, sabe? Entrando naquela vibe ali. Aí terminou a música... Ele aplaudiu, mas assim, eu tava meio de longe,
mas eu pude ver que aquela música tranquilizou o coração dele, acalmou o coração dele. Ele realmente, depois que terminou a música, ele bateu... Claro, ele não bateu um palmo assim, efusivamente, nem nada. Mas você percebe que a pessoa, ela foi tocada em algum ela se momento, identificou com aquele momento. Em alguma coisa na música. E aquilo pode ter alegrado o dia dele, pode ter sido um afago pro dia dele, para as preocupações que ele tinha, um momento que ele parou a correria do dia a dia para ele, né, conseguir se conectar com algo, ou a mensagem da música tocar o coração dele. A gente não sabe o que as pessoas estão passando, né? Mas foi uma coisa que eu observei de longe, vi que aconteceu. E na minha cabeça, a primeira coisa que foi, só por esse momento já valeu a pena todo o esforço de montar a música lá, parte, né? Do, né? Então o objetivo realmente é fazer ali no Talento Jesus, nesse campeonato, um grande festival, porque muitas famílias não têm acesso à cultura. Então é uma coisa diferente, quer fazer um ambiente familiar mesmo, que os pais, a família toda tem orgulho de levar e ali curtir. Pai, mãe, a gente precisa voltar a conectar as famílias estão muito dispersas, especialmente por causa de redes sociais e telas, etc. E eu acredito realmente que não só o esporte, mas principalmente a cultura é uma forma de que as famílias podem se reconectar, os pais podem ensinar seus filhos coisas da vida, né? E a gente recuperar a sociedade de uma certa forma, né? Pelo menos tem uma história que eu uso muito como exemplo, né? Que tinha uma vez uma praia, um menininho estava ali na praia e estava cheio de estrelas do mar, né? Ele pegava uma estrela e jogava de volta pro mar. E aí passou um senhor e falou assim, viu, mas olha o tanto de estrela do mar aqui, não vai fazer diferença. Olha o tanto de estrela que tem aqui, não vai fazer diferença, né? E aí ele pega uma estrelinha do mar, joga pro mar e fala, para que ela fez. Então eu acho que eu gostaria mesmo que a gente pudesse, claro, na medida do possível, né, fazer esse movimento cultural para, com a cultura, recuperar essas relações entre as famílias, né? Então acho que isso é uma coisa muito muito importante hoje. Eu acho, né? que é uma ideia que é possível sim ser trabalhada. A gente, dentro do poder público, a gente tem algumas questões que são muito burocráticas, né? Para você implementar um programa, você tem que ter toda uma organização prévia, até porque, principalmente se for depender de orçamento, mas acho que a ideia é interessante, é louvável, nós podemos pensar em alguma coisa iniciando, se não necessariamente agora como um grande festival, porque normalmente a gente faz toda uma programação e aí a gente não tem uma equipe também gigantesca, né, para desenvolver todas essas atividades, embora, claro, que em parceria fica muito mais fácil, mas para a gente pensar em algumas ações, né, culturais para serem desenvolvidas nesses eventos, especialmente, que vai ter lá a grande final da Copinha, né, então levar um grupo de teatro, de repente, um espetáculo para essas pessoas, uma banda, né, tocando lá também alguma coisa de qualidade, especialmente porque você tem criança ali, então você tem a oportunidade de mostrar música de qualidade, espetáculos de qualidade, danças. Nós temos grandes grupos aqui em Cascavel que não se furtariam, de repente, em participar. Acho que tudo depende de uma programação, né? De uma conversa, de estabelecer um planejamento. Eu gosto de trabalhar com planejamento para não ser atropelado as coisas e justamente fazer a coisa bem feita. Eu prefiro fazer menos com qualidade do que fazer um monte de coisa que daqui a pouco, ao final, somando tudo, você tem, em vez de somar, você diminui, né? Então é importante que a gente tenha essa possibilidade. E a Secretaria de Cultura está, sim, de portas abertas quando a gente tem sugestões e positivas, né, para a gente trabalhar no sentido de resgatar a população, de garantir, especialmente para aqueles que não têm muito acesso, né, ou que não tenha o hábito, vamos usar aqui a palavra hábito, né, de ir
ao teatro, de ir ao centro cultural, por exemplo. Não sei se você sabe, mas nós somos a única cidade do interior do Paraná, né, do estado do Paraná, que tem um braço, vamos dizer assim, do Museu Oscar Niemeyer. Nós temos um MON aqui em Cascavel, né? A gente tem exposições, então aquelas exposições que são colocadas para os produtos, né, as peças de arte que são colocadas à exposição lá em Curitiba, elas vêm para Cascavel. Então a gente já teve a exposição África, né, agora está a exposição Ásia, e assim nós já estamos trabalhando para trocar o acervo, né, para a próxima exposição. Então nós somos a única cidade do interior do Paraná que por enquanto tem uma unidade do Museu Oscar Niemeyer. Então veja que o privilégio que a gente tem, e você não paga nada para visitar o museu. Nós temos o Museu da Imagem e do Som, que fica no Centro Cultural Gilberto Mayer. Nós temos o Museu Histórico, onde conta a nossa história do povo de Cascavel, né, do nosso desbravamento, dos pioneiros que aqui chegaram, o próprio Museu de Arte Contemporânea. Então, tudo isso está à disposição da população a custo zero. Nós não cobramos nada para que as pessoas possam visitar, conhecer. E a gente quer cada vez mais que as pessoas, por exemplo, domingo de manhã a gente tem a feira, o teatro está aberto, é só olhar lá, né? Vai lá, faz a visita, tem gente lá para explicar o que é que tem ali, né? O que aquela exposição significa, e isso tudo faz parte desse aprendizado e desse desenvolvimento da nossa sociedade. Beth, eu quero finalizar a minha parte te perguntando qual o legado que você quer deixar na Secretaria de Cultura de Cascavel? Que a cultura é para todos, que o espaço é para todos, que independente de onde você more, aqui em Cascavel, seja no centro, seja na região norte, região sul, oeste, leste, você tenha algo de cultura, né, cultural, para visitar, para conhecer. E a gente tem buscado também algumas parcerias, porque a gente tem algumas instituições que fazem um trabalho muito bacana fora da área central de Cascavel, e isso é importante, essa parceria, porque o poder público não tem braço suficiente para chegar em todos os lugares. Então, estabelecer parceria, como por exemplo, né, daqui a pouco a gente está criando aí uma parceria com os Atletas de Jesus. A gente tem outras instituições que têm nos procurado também. Nós temos, por exemplo, o ENDE, né, de combatente, que é um exímio, acho que é um dos melhores, e juntamente com o Carlos, são grafiteiros, né, fazem a arte do grafite, mas aquela arte maravilhosa, né, que consegue expressar, não sei se vocês viram aquela arte em frente ao zoológico municipal, né, a Arca de Noé, que está representada ali, mas em todos os vários outros pontos da cidade. Então, que essa arte possa chegar a todo mundo. Eu acho que a minha preocupação é terminar o mandato como secretária de Cultura, nesse período aí, não sei quanto tempo, porque um cargo público é assim até a hora que o prefeito quiser, né, necessitar, mas é dizer assim, durante o meu legado, durante o meu período, as pessoas puderam ter acesso, né, seja indo ao teatro ou a cultura indo até os bairros da cidade. E participando também, né? Participando, com certeza. Inclusive, nós já estamos organizando para o Festival de Cinema que esses filmes sejam produzidos aqui em Cascavel e que a população sejam os figurantes, sejam os artistas. Em breve o pessoal vai estar recebendo informações aí de como participar, de como ser um ator de uma produção aqui de Cascavel. Então, nós queremos fazer um festival de cinema também com a população, com a história de Cascavel, das nossas regiões aqui, para a população estar participando. Já a partir do próximo mês, eu acredito que o pessoal já vai estar andando por aí, porque os filmes têm que estar prontos até o festival, que acontece no final de novembro, no mês de novembro. Parabéns. Bom, da nossa parte aqui, Beth, o espaço fica aberto, né? Realmente o podcast Culturei, mas na verdade é um movimento, né, Péricles? A gente costuma dizer que é um verbo, né? Nós estamos culturando. Você veio culturar conosco. Que bom, fico feliz de saber que mais gente também pensa a cultura como uma ferramenta, né, de transformação da sociedade,
importante para o desenvolvimento da criança, especialmente, mas também do adulto que queira, porque eu sempre digo, o adulto ele só se transforma se ele quiser. Né? Ele se modifica, ele só se conscientiza se ele quiser. Mas a partir do momento, como você falou, de repente uma música que toca faz a pessoa mudar o seu comportamento, uma peça de teatro faz você mudar, né, uma visão sobre determinado assunto. Então isso tudo, uma música, uma dança, né, como por exemplo, eu duvido que alguém que vá assistir o campeonato de dança sobre cadeira de rodas ou a dança inclusiva, que é de pessoas cegas, pessoas surdas, se apresentando com as suas coreografias, numa sincronia, que você fica pensando, não pode ser, né? Não tem como. E é só no ritmo da música, né? No embalo, aquela coisa toda. Não tem como você não se sensibilizar. Então você vê que realmente a arte, ela pode, em suas vertentes, ou quando você olha para um quadro e olha assim, nossa, que o artista trouxe, e aí você sente uma emoção a partir, né, do seu ponto de vista, você sente outro, eu sinto outro, porque isso também tem muito a ver com a bagagem que a gente tem, né, com a experiência que a gente já tem na vida. Então, isso tudo é extremamente importante. E aí a gente tem a oportunidade de estar falando como Culturei, dar esse espaço aqui. Fiquei muito feliz, né? Até disse que eu não sabia o que eu efetivamente, né, teria para falar, mas esse espaço é extremamente importante. Quero parabenizar vocês pela iniciativa e por mais espaço como esse, por mais iniciativas como essa, que a gente possa falar de cultura com mais frequência, que dizer das nossas experiências, trazer gente aqui com as experiências. Acho que assim que a gente tiver, já eu quero trazer o pessoal da dança de cadeira de rodas, vocês vão se apaixonar, porque vocês vão ver o que foi, o que mudou na vida dessas pessoas. Por favor, né, Beth, nos ajude então a gente vai ter. Não, agora já sei onde vou. Mas olha, nós queremos falar. Tem um lugar especial aí onde você vai poder ir lá divulgar o trabalho, artistas que estão começando, né, querem muitas vezes divulgar o seu trabalho também, porque realmente a gente precisa dar a oportunidade, porque muitas vezes a pessoa fica lá no cantinho dele com a produção dela e não tem, né, não se vê acolhido, acho que ninguém vai dar atenção para o trabalho, que a gente precisa, assim como o cadastro que nós estamos fazendo dos artistas, e a gente também ter acesso a estes projetos, né, que estão aí engavetados muitas vezes e que a gente não tem conhecimento. Eu estou muito curioso para conhecer o seu pai, para trazer aqui a literatura de cordel. Agora eu estou assim, num outro processo. Primeiro foi convencê-lo a fazer. Aí organizei tudo. Agora eu quero fazer o lançamento, né, do livro dele, assim que chegar. Presencial. Presencial. Né? O difícil é a presença dele. A presença. Mas, não são os presentes. Estou num processo de convencimento dele também. Meu pai tem 84 anos, né, uma pessoa assim, extremamente ligada na literatura, na política e tudo, mas ele escreve os cordéis dele muito sobre a realidade da vida, sabe? Então, assim, é um espetáculo. Eu digo que eu sou suspeita para falar, mas ele só foi convencido de que ele deveria publicar, porque ele falou, depois, se eu não publicar agora, depois que eu morrer, você vai publicar, né? Falei, vou, então tá. Então, ele aceitou fazer a publicação. E agora o processo de convencê-lo a fazer um lançamento presencial. Quero fazer aqui em Cascavel, né? E quero fazer lá na cidade dele também, mas especialmente porque não é uma cultura típica daqui. Exatamente. Né? Então... Você vai fazer a estilogravura ou vai fazer um livro normal? Um livro. Vou fazer um livro, mas ficou muito linda a arte, já está pronta, a arte ficou muito bonita, a capa ficou muito bonita, assim, uma coisa que acho que foi feito com muito carinho. A editora ficou extremamente fascinada com o trabalho. Eles fizeram, inclusive, uma análise do material, né, assim, muito bacana. Então eu estou bem feliz com o resultado e espero que assim que chegar eu trarei aqui para vocês conhecerem. Por favor. Mas de qualquer forma eu quero ver se eu consigo trazer ele para Cascavel para a gente fazer o lançamento. E a gente tem muita gente boa que nunca se apresentou, né? Que nunca mostrou a sua arte, que nunca teve motivação, que nunca teve coragem de apresentar o seu trabalho. E hoje a gente tem, né, a possibilidade de fazer isso, as redes sociais estão aí, mas muitas vezes a pessoa precisa de uma motivação. Né? De um empurrãozinho. E é isso que a gente está aí, a Secretaria da Cultura está aí para ajudar nesse empurrãozinho, para ajudar
tantas pessoas, né, a encontrar às vezes o caminho por onde ir. Porque às vezes você fala, às vezes, por onde eu começo? Por onde eu dou o primeiro passo? Né? Então aí a gente também tá aí para ajudar. O artista primeiro, ele como pessoa, ele se permite fazer arte. E em um segundo momento, permitir que essa arte chegue às outras pessoas. Isso. Né? Nossa, muito bom, muito obrigado, Beth, pela sua presença. Sempre uma felicidade gigantesca recebê-la aqui, né? Tê-la perto de nós. Então, você é uma pessoa que eu admiro muito pelo seu conhecimento, né? Enfim, acadêmico, conhecimento de vida, seus posicionamentos, né? Então, você é uma mulher forte, uma mulher persistente, né? Sempre ali, eu preciso deixar meu legado, entregar resultado. E assim, é cativante ver você trabalhando. Quando a gente acompanha nas redes sociais, né, você é muito imbuída do seu trabalho, né? Então realmente você é um exemplo para todos nós aí, para ser seguido. Uma mulher forte, decidida, dedicada, e também é inspiração, né? Para que as pessoas vejam que, olha só, né? A gente tem ali uma representante, foi vereadora, né, na gestão passada, e representou muitas mulheres, né? Então, parabéns por você se permitir estar na vida pública, né? O seu trabalho é um trabalho de excelência, um trabalho sempre louvável. Então, é de coração, muito, muito bom. Eu fico muito feliz, muito alegre em recebê-la aqui no nosso espaço. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer falar de coisas boas para a população. Eu sempre digo que a gente vem nesse mundo para alguma coisa, né? Para alguma missão, para alguma função específica. Um propósito. Né? Algum propósito. A gente não está aqui à toa. É uma passagem, né? Não somos eternos. Então, se pudermos deixar alguma coisa, que sejam coisas boas, né? Aquilo que a gente puder fazer de bom. Eu falo, se for para fazer ruim, eu prefiro não fazer. Então, eu procuro fazer da melhor forma possível. Acho que, especialmente na questão pública, você tem um compromisso, né, com o cidadão que está acreditando ou que está esperando alguma coisa. Então, procurar fazer da melhor forma possível, com responsabilidade, da mesma forma como se fosse para mim, né? Se eu tivesse uma empresa, nunca fui empresária, nunca pensei em ser, sempre fui professora, esse sempre foi o sonho da minha vida. Foi para isso que eu me preparei, para isso que eu me formei, que eu estudei. Mas, da mesma forma, uma oportunidade surgiu na minha vida, que foi entrar na vida pública. Então, da mesma forma como eu fui professora ao longo de todos os anos, e ainda sou, né? Não deixei de ser professora, e sempre procurei ser uma boa professora. Eu acho que, na medida do possível, correspondi a essa expectativa, mas também na atuação do poder público. Acho que a gente tem que mudar essa realidade de que na política ou no poder público ninguém faz nada, ou ninguém faz nada direito, ninguém quer fazer a coisa correta. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, e a gente tem que ser esse exemplo e agir dessa forma dentro desse contexto. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, né, com os internautas, com quem acompanha o podcast, porque é um canal extremamente importante, né, da comunicação. E comunicar é fundamental para que as nossas ações se concretizem diante de todos aqueles que nos acompanham. E cheguem a quem quer, né? Quem precisa. Quem precisa. Que bom. Tá. Muito obrigado, então, pessoal, e acompanhem os próximos episódios do Culturei a Vida é um Espetáculo.